ao carro. Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corria as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 covados e me fez passar pelas águas, água que me dava pelo tornozelo. E mediu mais 1000 covados e me fez passar pelas águas, água que dava pelo joelho. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que davam pelos ombros. E pediu mais 1000 e mediu mais 1000. E era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas estavam profundas, água que se daria passar a nado, no rio pelo qual não podia passar. E disse-me: viste isso, filho do homem? Então levou-me a mim de volta para a margem do rio. Até aqui. Irmãos, Ezequiel, ele sempre é visão, né, que Deus deu para Ezequiel. Como ele deu a visão no tempo que ele viu os ossos, aquele vale de ossos secos, ele fez também Ezequiel ver essas águas. Que água que é essa? Eu vou falar para vocês que eu tive uma visão nesse sentido dessas águas. Um dia eu tive uma visão que era assim: o Deus que falou no passado, ele fala hoje e ele mostra também para a gente. Às vezes a gente lê, mas quando Deus mostra, a gente não crê, mas eu tenho certeza que foi Deus. A minha visão foi assim: eu estava num caminho, mas um caminho assim largo, muito largo. E ali, muita gente, tinha uma fila imensa, sabe aquela multidão? Eu fosse do lado, assim, do lado daqui até ali, mas assim, aquele caminho gigante, muita gente. E ali tinha uma pessoa que estava comigo, conhecida, que estava comigo. E a gente ia, mas eu não sabia para onde a gente estava indo, só entrei na fila, a gente só estava naquela fila. Aí eu andei, a gente fomos andando, aquela fila gigante, quando eu olhava para trás, mais filas, mais gente atrás de mim. Aí vamos andando. Quando chegou, eu olhei assim, a gente estava indo para tinha um castelo. Só que naquele castelo, tudo era volta, em volta dele era água. E ali na margem do rio, era como se fosse um rio, tá? A margem tinha um homem. Quando eu chegava lá, eu falava assim: ixi, eu não sei nadar aí agora. Eu não sei nadar, o que eu faço? Aí aquele moço olhou para mim e falou assim: deita. Todo mundo que deitava era assim, a gente deitava na água. Quem deitasse na água e fluísse, subia. Quem deitasse, que não fluía, descia. Aí eu falava assim: meu Deus. Aí de repente eu fluí, eu deitei e fluí, subi, cheguei até o castelo. Mas quando eu olhei para trás, eu não vi quem estava comigo. Eu olhei e aí não via. Tinha muita gente que estava descendo. Muita gente, eram poucas pessoas que estavam subindo para o castelo. Aí quando eu entrei naquele castelo, o outro moço estava lá do outro lado esperando a gente, para aqueles que subiam. Quando eu subi, outro moço me recebeu lá em cima. Aí quando eu entrei, ele recebeu, eu falei assim: moço, a moça que estava comigo não subiu, ela desceu. Aí ele falou assim: não se preocupa, entra. Aí me segurou pelo meu braço, me levou num lugar assim, dentro daquele castelo, tinha muitos quartos. E aí quando eu entrei no quarto, eu olhei, tinha um monte de irmãos sentados, assim, dentro daquele quarto. Aí eu olhava e falava assim: nossa, esse é meu irmão de sangue. Aí, esse é meu irmão da igreja. Só que eu não conhecia ninguém. Eu sabia quem eram meus irmãos, mas não sabia quem era. Eu só sabia que eram meus irmãos, mas não sabia quem era. Aí eu fiquei meditando nisso. Eu falei: Senhor, o que será isso? O que é isso? A gente, muitas das vezes, a gente só está falando
Então, assim, a gente, está todo mundo aqui no mundo, todo mundo é igual. É como, assim, é como essa água. Essa água aqui é potável. Mas se você pegar uma da torneira, ela também vai estar igual. Vai estar igual essa daqui que é potável. Você só vai descobrir que ela é potável, só vai se descobrir que ela não dá para beber quando você passa ela pelo filtro. Assim é a nossa chegada no céu. Porque às vezes nós estamos achando que a gente conseguiu tudo na terra, mas a gente não sabe perdoar. Quando você não perdoa, é um peso que você traz. Você não fala mal de outra pessoa, é um peso que está te trazendo. Cada coisa que Jesus diz para que a gente não faça é para o nosso bem. Porque um dia a gente vai passar por essas águas. E essas águas falam que é água purificadora. Não é água que sai. É água purificadora. Para a gente entrar no céu, a gente vai ter que ser purificado. Nós temos que ser limpo. Não é de qualquer jeito que a gente vai entrar. Às vezes a gente acha que é só levantei minhas mãos, eu sou crente, eu vou entrar no céu. Não vai entrar no céu, não. Lembra que a gente precisa ser purificado. O Senhor disse para que Ele veio na terra e Ele falou que ia juntar para a gente não se apegar às coisas da terra. Para a gente não se pegar com coisa, nada da terra. Porque nós vamos passar por a luta. Nós vamos passar por tudo, mas não guarde ódio. Ele disse, seja santo, porque eu sou santo. Nós queremos entrar de qualquer jeito. Pessoas dentro da igreja, pessoas falando mal do outro, pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que andam assim, tudo que está escrito na Bíblia, nós sabemos o que é o pecado, muitas coisas que nós não sabemos. Às vezes a gente tem o pecado e a gente não sabe nem porquê. Mas tem uns que a gente sabe o tipo de pecado que a gente não deve cometer e a gente comete. Então, não é brincadeira o que o Senhor fala. A gente precisa. Aqui, às vezes, eu me alegro, muitas pessoas se alegram, crente, porque conseguiram tudo, aí coloca um anel no dedo, coloca, se acha tão poderoso. Mas naquele grande dia, muitos vão passar por essas águas, e essas águas, só quem está puro vai subir. Só quem vai estar puro vai subir para esse lugar para ver o Senhor. Nós pensamos que é fácil, mas não é. Não é fácil, mas vamos procurar entender o Evangelho, procurar nos limpar, porque o Senhor Jesus ele disse que foi preparar o lugar. Ele foi preparar o lugar e tem anjos cuidando da gente, tem anjos preparando para que a gente chegue nesse diante do Senhor. Mas não é fácil, não vai ser fácil, porque o Senhor Jesus disse que no mundo a gente vai ter aflições. Muitas das vezes as pessoas estão dentro da igreja pregando que tem que ter muita força. Se você é servo, por que você está próprio crente fala? Se você é crente, por que você está fazendo isso? Você tem que colocar Deus, você tem que colocar Deus na frente, você tem que falar com Ele, brigar com Ele, porque o Senhor Jesus, como que o Senhor Jesus é obrigado a dar para nós? Não é. Nós temos que buscar o entendimento de que o que nós queremos, o que nós estamos aqui fazendo. Se você está preparado para entrar no céu, você está preparando para juntar as coisas na terra. Eu sei que não é muito fácil, não é, mas nós vamos estar aqui. Aqui tem uma passagem que ele fala aqui, está escrito aqui, será também que os pecadores estarão em pé junto deles? Será? Será que os pecadores não vão estar? Os pecadores não vão estar. Porque há os pecadores e há os ímpios. Nós somos pecadores, sim, porque nós pecamos todos os dias. Mas nós, quando nós pecamos, que a gente sabemos que nós pecamos, nós vamos chegar diante de Deus, assim como Davi fez. Davi também pecou. O que Davi fez? Pedia perdão para Deus. Nós também temos que estar nesse sentido como Davi foi. O que Davi fez? Sempre pedindo perdão. Nós também, porque o Deus que a gente fala é o mesmo de passado, gente. É o mesmo Deus de ontem, de hoje, vai ser o mesmo de hoje, que não vai mudar, Ele não muda. Nós vamos mudar, mas o Senhor não muda. Não muda. Quando o pastor pregou, falou para essa parte dessas águas, e aí quando você passar, vai ter águas, olha, junto ao rio da mar, junto ao rio, a sua margem, de um lado nascerá toda sorte de água que dá fruto para comer.
não cairão as folhas, nem cairá os seus frutos. Essas folhas já não é mais daqui, porque daqui vai cair. Ele está falando do céu. Isso aqui é do céu, não é mais da terra. Nós temos que entender, às vezes, o que Deus está mostrando para a gente aqui. Porque às vezes a gente prega isso aqui, é como fosse só as coisas da terra. Não, as folhas vão cair sim, mas essa daqui que o Senhor fala é as coisas do céu, não é mais aqui na terra. Então a gente temos que estar preparado, buscar entender a Bíblia, buscar entender a palavra, buscar, porque se nós buscar entender, a gente começa a guardar, a gente vai ver que realmente não vou fazer mais isso porque eu quero entrar no céu. Eu vou entrar no céu. Eu não quero mais odiar ninguém, eu não quero mais falar com ninguém, eu não quero mais ver, eu vou fazer conforme que Deus me chama. Quem é que já assistiu o filme, aquele O Peregrino? Lembra do Peregrino? O Peregrino, ele carregava a mochila nas costas, ele ia trazendo, chegou um dia ele tirou mais a mochila até no dia que ele entrou para ele passar por esse rio, já tinha algo. Enquanto ele não tirou todos os pecados, tudo aquilo que estava na mochila, ele não conseguiu entrar. E aquele filme é uma visão também. Então, tem coisas que Deus está falando, porque o Senhor disse que Ele está às portas. O Senhor está às portas. Muitas de nós não estamos entendendo o porquê que está acontecendo muita coisa. Às vezes acontece, passa. Passou a Covid, ninguém mais lembra de nada da Covid. Passou o Rio Grande do Sul, agora normalizou tudo. Ninguém mais lembra. Tudo que passa, vai passando, mas o Senhor Jesus está lembrando de tudo. Está tudo escrito. Nós aqui estamos só deixando passar, esquecendo do que o Senhor está falando. Porque tem a passagem aqui também que o pastor falou das águas, daquele moço que estava ali em João 5. Ele fala que tinha um moço, aquele moço que estava ali 38 anos, querendo curar, ser curado. Quem curou ele foi quem? Foi as águas ou foi Jesus? Foi Jesus, porque muitas das vezes a gente coloca a fé na água. A gente vai achar que a água vai curar. Não, a água não cura, é o Senhor Jesus é que faz. O Senhor Jesus chega, no momento que você chega nessa água, Senhor, eu vou pôr minhas mãos nessa água e eu vou ser curado disso. Não é essa água. O Senhor Jesus, o anjo do Senhor está aí. Balançando, o anjo do Senhor está aí para falar, eu estou aqui, não é água, mas pela fé de vocês, isso vai acontecer. Tudo é a fé. Se você crê que a palavra do Senhor é para a gente guardar, nós temos que estar guardando. Por que a gente vai guardar? Às vezes a gente se preocupa mais com as coisas do mundo do que as coisas que Jesus fala, as coisas que estão aqui escritas. Mas eu creio que é uma coisa muito, muito que a gente tem que guardar muito, é a palavra, e começar sempre ensinando. Porque às vezes a gente fala assim, ai, fulano aceitou Jesus, graças a Deus que ele vai entrar no céu. O que tem de crente falando palavrão, o que tem de crente caindo no mundo de volta, fazendo pior que aqueles que conhecem a palavra. Tem pessoas que vai na igreja, volta por lamaçal. Tem pessoas que estão na igreja que voltou por lamaçal que nem parece que conhecia a palavra. Então a gente tem que se alegrar, não porque é um crente, mas porque aqueles que querem, e são poucos, que vai querer guardar a palavra. Porque não, a visão que eu tive foi real, foi muita gente, era muita, não subia, descia, a maioria descia, a maioria estava descendo. Então a gente precisa buscar o entendimento bíblico, buscar o entendimento da palavra, para que a gente possamos guardar cada dia. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe. Até aqui foi o que Deus me passou, e até aqui eu vou passar para a igreja. Amém.